Nós vamos começar, primeiro, entendendo o que é a palavra de Deus. Por quê? Quando nós vamos falar de Deus para uma pessoa que não é crente, ora, você só vai dar crédito a uma palavra de alguém se você entender quem é que fala, né? Então, se chegar a dizer, olha, passou uma pessoa ali na rua e me disse assim, assim, assim. Bom, não vai ter muita credibilidade. Mas se chegar a dizer, olha, o governador, a governadora citou seu nome e ela disse isso, assim, assim. Aí você... Então, no fundo, nós vamos dar credibilidade a quem está por trás da palavra. Então, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Precisamos entender algumas coisas antes de começar a ler. Vou ler a Bíblia. Começar a ler a Bíblia toda. Que legal. Uma historinha aqui. Então, a visão que você tem da Bíblia, a visão que você tem da palavra, ela vai alterar e muito o seu conhecimento de Deus. Ou para melhor, se você tiver a visão certa, ou para pior, se tiver a visão errada. E com certeza, a maioria tem a visão errada. Mas não é culpa deles, não. É culpa da cultura cristã, ou evangélica, ou religiosa, da qual ele faz parte, da tradição religiosa que ele faz parte. Então, quanto menos ele entende a natureza da palavra e quem é que está por trás da palavra, pior será, porque ele também não vai ter muita apreciação à palavra. Então, primeiro, irmãos, nós precisamos saber o que é a Bíblia. Porque nós, na verdade, precisamos saber como é que Deus fala. Não deu para projetar aí não, né? Como é que Deus fala? Deus fala. Não pensem que essa afirmação é pentecostal, não. Porque os pentecostais imaginam que Deus fala de uma maneira. Mas nós, reformados, entendemos que Deus fala através da sua palavra. Se Deus fala conosco, nós precisamos saber como é que Ele fala. E é preciso saber também quais são as condições que Deus estabeleceu para falar conosco. Bom, o que é a Bíblia? A Bíblia, meus irmãos, é a autoexpressão de Deus. Deus expressou-se a nós em palavras humanas e é vital, é uma questão de vida que nós o ouçamos. Deus falou comigo hoje, mas foi que Ele falou? Está aí, a sua palavra. Não vai ser como dizem aqueles que querem imitar o profetismo do Antigo Testamento. Eu ouvi a voz de Deus. Mentira, ninguém ouve a Deus. Ninguém ouve voz de Deus. Em falar isso pode ser o homem mais crente do mundo. Se ele disser que ouviu a voz de Deus, é mentira. Isso não é verdade. Ninguém sabe. Você vê os relatos do Velho Testamento, Deus falando com Moisés, com Abraão, com Jacó, com Isaac. Você não sabe como é isso. Tentar imitar não adianta. Você não sabe como é isso. Aquelas experiências lá, ninguém sabe como foi aquilo ali. Bom, então, a Bíblia é a autoexpressão de Deus, soprada pelo Espírito Santo, inerrante e autoritativa. A Bíblia é a autoexpressão de Deus. Eu preciso conhecer essa autoexpressão. Nós conhecemos a Deus? Bom, se você conhece a palavra, você conhece a Deus como Ele se autoexpressou. Mas quer dizer que qualquer pessoa pode conhecer a palavra, como dizia um autor, né? Ele é um americano que no livro dele, Moisés Silva, né? Ele é editor dessa Bíblia aqui, ó. Quem tem a Bíblia de Genebra, de estudo de Genebra, pode ver aí, editor do Novo Testamento, Moisés Silva. Então, ele é o editor do Novo Testamento. Ele acreditava, eu assisti aula com ele lá quando eu comecei meus estudos lá em São Paulo. Ele acreditava que se alguém tem ferramentas hermenêuticas corretas,
ele consegue ler e chegar à verdade de Deus. Ele acreditava assim, que um ímpio pode pegar as ferramentas hermenêuticas, trabalhar e chegar ao que é que o texto quer dizer. Olha, os puritanos do século XVII não acreditavam assim. Essa visão que estou passando para vocês é do século XVII, certo? Eles não acreditavam assim. Por quê? Porque a palavra de Deus há um elemento que é discernido espiritualmente. O homem ímpio não tem qualquer condição de compreender a palavra de Deus, porque não há aquilo que eu disse ontem, o todo harmônico da palavra. A primeira coisa, olha, se a Bíblia é a autoexpressão de Deus, então ela tem o caráter de Deus. E tudo vai ser entendido à luz do caráter de Deus. E essas coisas não são da perspectiva do ímpio. A regeneração é exatamente isso. Deus coloca a lei dentro do nosso coração. Por isso que o salmista diz: tenho prazer na lei do Senhor. Para você meditar de dia e de noite na lei do Senhor, você tem que ter prazer nela. E tudo mais visto na sua palavra, na palavra de Deus, vai ser interpretado à luz da lei do Senhor, que nada mais é do que o caráter de Deus. Bom, vamos ver, eu escolhi aqui, esse material eu enviei para o pastor, se ele pudesse colocando ali, dava certo também, porque aí vocês podem acompanhar. Então, vamos entender agora quem é o autor da palavra, quem é o autor da Bíblia. Primeiro, a palavra de Deus, ela tem a expressão unificada de uma única mente divina. Uma única mente divina. Uma revelação completa e coerente, embora complexa. A gente às vezes fica dizendo assim, né? Porque a psique humana é muito complexa, né? Os neurologistas, os estudiosos da medicina, eles dizem que o cérebro é a parte mais complexa do homem. Ora, se o homem caído, ele ainda é uma coisa complexa, agora vocês imaginem se ele fosse o homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Cristo. Jesus, em sua humanidade, é o homem perfeito. Nós não somos o homem perfeito. Agora, saindo da criatura, vamos para o Criador. Vocês podem imaginar o Criador, como é complexo? Agora vamos tentar comparar nós, imperfeitos, tentando entender um ser perfeito, e nessa perfeição, a perfeição desse ser está na sua complexidade. Complexo. Então, quando você vai ler a Bíblia, a palavra de um ser altamente complexo, não pensem que vocês vão encontrar um romance, uma historiazinha, um Alcorão da vida, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro de Mórmon, de jeito nenhum. A perfeição da doutrina, como diziam os puritanos, há uma perfeição da doutrina que transcende a perspectiva humana. Você não pode imaginar que alguém, um ser humano, escreveu a Bíblia. Como dizia meu vizinho, a Bíblia foi escrita por homens. Isso é de uma ignorância palpável. Cada dia que eu leio a palavra, cada dia mais eu fico surpreso com o elemento divino na escrituração da palavra. É impossível, irmãos, um ser humano escrever a palavra, exatamente por causa da complexidade e da mente única que perfaz toda a palavra. O segundo elemento da teologia da leitura é que você tem que entender que essa palavra, ela fala agora. Não é isso não. Não, mas ali dá só para ficar, era o texto, esse aqui, ó. Mas deixa aí também. Não tem nada demais, só uma apresentação. Essa aí acho que amanhã a gente vai conseguir fazer isso aí.
Tá. Dá o outro? Pronto, pode colocar. Página 2, eu estou na página 2. Tá. Então, meus irmãos, esse segundo ponto é que a palavra de Deus, ela fala agora. Ora, o Velho Testamento levou 3.000 anos para ser escrito, o Novo 100 anos. Então, uma palavra que levou 3.100 anos para ser escrita, como é que ela fala agora? Pois é, esse é que é o diferencial da Bíblia. Porque se ela fosse escrita por homens, 3.000 anos não tinha mais sentido nenhum. Era só história do passado, era arqueologia. Mas Deus fala agora. Então, esse é o elemento pelo qual os reformadores do passado diziam: nós temos que orar antes de ler a palavra e pedir a Deus que Ele se revele a si mesmo. Revelação não é negócio de pentecostal, né? Revelação não é coisa de pentecostal. Como é que nós temos que orar para que Ele se revele? Pois é, Deus protege a nossa humildade, mantendo-nos em contínua dependência dEle para ensinamentos e revelações de si mesmo por meio da palavra. Se revela assim, irmão. Agora é necessário que nós estejamos numa condição de ouvir a voz de Deus. E a gente chega já lá, as condições. Há as condições de ouvirmos a voz de Deus. Não é você simplesmente chegar assim, não é assim. Então, antes de lermos a palavra, é necessário que imploremos a Ele que Ele revele-se a nós pela sua palavra. Quarto princípio, a palavra de Deus, lá nela, como diz o breve catecismo da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, a terceira pergunta do breve catecismo, perguntando o que as escrituras ensinam principalmente. Olha a resposta. Elas ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e qual o dever que Deus exige do homem. Então, quando eu pego a palavra, eu já sei que aqui contém o que eu devo crer acerca de Deus e o dever que Deus exige do homem. Então, não me venha com revelação, com ideias, esse livro sobre Deus é muito bom, não. Só cremos naquilo a respeito de Deus, o que está na sua palavra. Você pode assistir todo tipo de programa de documentário, de televisão sobre Deus, sobre experiência. Um médico, não sei se vocês já ouviram essas histórias, um médico contando que era ateu e agora ele é crente, é religioso, é cristão, porque ele teve uma experiência na hora que um paciente estava morrendo, e ele viu muitas coisas, alma saindo, alma chegando, e, meus irmãos, nós não cremos em nada disso, não acreditem nessas coisas, isso é tudo mentira. Em poucos minutos que você começa a avaliar, se você tiver um pouquinho do conhecimento da palavra, em poucos minutos que você avalia uma coisa dessa, você percebe a mentira. Não é assim que Deus se revela, não. Aquelas histórias mirabolantes dos pentecostais, nada a ver. Religião falsa. Pentecostalismo é religião falsa. É mentira. Pentecostalismo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. É estranhíssimo aquilo ali. Então, o que eu preciso saber sobre Deus, o que Deus quer que eu creia sobre Ele e o que Ele quer, o meu dever, o que eu faça, o que eu seja, está na palavra. Nós não precisamos de ninguém para nos orientar sobre isso, nada. É a palavra de Deus. O quinto princípio é agora que eu cheguei aí, a ajuda do Espírito na palavra. Então, foi o Espírito que escreveu. Eu estou na página 2. Lá na página 2. Eu coloquei assim, mas foi você que colocou, né?
A numeraçãozinha? Foi. Veja se acha aí a página 2, a não ser que tenha resumido. Vamos lá, continuemos. Então, a ajuda do Espírito e a oração. Foi o Espírito que escreveu essa palavra, portanto, nenhum entendimento particular sem o auxílio daquele secretário público do céu pode compreendê-los. Somente ele escondeu os tesouros do conhecimento naquele campo, uma metáfora, né? E somente ele sabe onde eles se encontram. Interessante, né? Que vantagem é então, aliás, como, né, é vantajoso, então, por meio da oração, abrir o peito de Deus, obter a chave do conhecimento que abre o estudo de Deus e pode direcionar todas as suas anotações e seus escritos. É uma metáfora. Como é que vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? A oração constante e fervorosa pela assistência divina do Espírito Santo é um meio tão indispensável para alcançar o conhecimento da mente de Deus, que sem ela todos os outros meios são inúteis. São inúteis. Assim disse Baxter. Temos que orar antes e depois de ler as Escrituras. A leitura da palavra de Deus é uma experiência. Vocês têm que lembrar disso aí. Pode colocar no seu caderninho. A leitura da palavra tem de ser uma experiência. Quer dizer, o que eu vou conhecer sobre Deus ali tem que, de alguma maneira, descer para o meu coração e mudar alguma coisa na minha vida. Ora, se o conhecimento for do ser de Deus, tem também uma implicação para a minha vida. Então, a nossa mente, ao ler a palavra, tem que estar com essa estrutura, com esse mecanismo funcionando. Se Deus é santo, esse é o caráter dele. Ele não vai querer se relacionar com o pecado. Essa é uma implicação que na nossa mente ela é automática, né? Mas esse auxílio divino, ele dispensa outros meios. Você imagina que você vai ler a Bíblia, aí você procura um dicionário, você procura as ferramentas e tem há muitos trabalhos escritos aí que eu li e que com o tempo eu fui perdendo o interesse, sabe? Guardo alguns deles como documentos importantes. Mas a abordagem, a palavra de Deus, era tão seco, sem graça. Quem interpretou, quem estudou o texto, quem interpretou, não conseguiu nada mais além de informações geográficas, históricas, manuscritológicas. Mas, irmãos, é muito tempo que se perde para analisar um texto bíblico sem o seu propósito fundamental. A nossa igreja tem algumas publicações, até para a escola dominical. E algumas dessas revistas que vêm com as lições preparadas, você espreme ali, espreme, não tem que usar, você tem que partir para outro recurso, porque acompanha ali só o título. Mas vou ter que preparar essa lição aqui. O material é só enunciativo. Não tem nada que se aproveite aqui. A palavra de Deus não pode ser só isso. Paulo disse que a palavra são tesouros, como essa metáfora que eu acabei de ler para vocês. A palavra é tesouro. Ela não é monótona. Ela não é monótona. Então, eu fico às vezes pensando assim, tem doutores que se formam aí, eles escrevem artigos monstros, né? 20, 30 páginas, um artigo sobre um versículo. Aí você espreme. Rapaz, não dá para praticar, não tem nada aí para praticar. É só o conhecimento. E aí a palavra perde a finalidade. Sabe quantas vezes você vai ler aquilo de novo? Nunca leu. Não dá para ter uma experiência com a palavra de Deus se você usar apenas outros meios. Então, tem que ter a visão espiritual da palavra. Entender
Primeira pergunta que você faz: por que que essa palavra está aqui? Se ela está aqui, alguma importância tem, ou para o meu dever, ou para eu conhecer a Deus. E esse conhecimento dirigir a minha vida de maneira que eu não seja enganado por ninguém e nem a minha fé ludibriada. O sétimo princípio é comunhão com Deus, que faz a verdade sobreviver. A verdadeira noção das santas verdades evangélicas não sobreviverá, ou pelo menos não florescerá onde estiver separada de uma comunhão santa. Então, se vivemos em pecado, Bíblia fechada, guardada e esquecida. Você não vai se aproximar de Deus sem estar em comunhão com Ele. A palavra de Deus é assim. A comunhão santa me traz a experiência da leitura como Deus quer. Essa é a tendência normal. A própria história bíblica mostra isso. Os homens de Deus que estavam em pecado se afastaram de Deus. Então, não ouve Deus nem fala com Deus. Essa é a regra. Se eu estou em pecado, eu insisto no pecado, nem eu falo com ele e nem ele fala comigo. Então, a Bíblia é fechada, é abandonada e outros interesses vão tomar conta, até que Deus me dê um puxão de orelha, me chame, para que eu volte ao arrependimento. Então, o que é que acontece? Quando Jesus disse, olha, a semente que caiu à beira do caminho, aquela que caiu entre os espinhos, aquela que as aves, aliás, solo rochoso, à beira do caminho e entre os espinhos. 3 sementes não produziram. Aí Jesus disse, essas sementes que não produziram são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreenderam. Quem não compreendeu, não produz nada. Por isso que toda hora vocês ouvem o apóstolo Paulo dizendo, compreenderam, vocês entenderam. Quando ele vê os crentes de suas igrejas crescendo no amor, crescendo na unidade, na paixão pelo Evangelho, então ele diz, certamente vocês compreenderam. Então Jesus disse, não compreenderam. Aqueles que não compreendem, a palavra não sobrevive, não tem jeito. Bom, oitavo e último princípio para partirmos para outro tema, são as condições. Eu não falei que a gente ia falar nisso. Quais são as condições para que Deus fale comigo? Olha, Jacó começou a orar. Jacó estava num problema muito sério. Vocês lembram bem da história, né? O irmão dele, Deus disse a ele, volte para a terra de seus pais, que ele passou praticamente 20 anos com o tio dele, e o tio dele fez ele pagar os pecados que ele tinha cometido quando saiu de casa. Enganou o pai, mentiu, enganou, e aí ele passou 20 anos pagando esses pecados. O tio dele o tempo todo enganando. Ele faz a lista, quando ele foge de Labão, que Labão o encontra, aí ele passa na cara de Labão, você fez isso, me enganou, fez. Mas observem que tudo que Labão fez com ele foi exatamente na mesma natureza do que ele fez com o pai. Por isso que os puritanos diziam, o John Owen, eles diziam, quando nós pecamos, os pecados graves que nós cometemos na vida, nós vamos ser punidos na mesma área em que pecamos. Foi isso que aconteceu com Jacó. Então, Jacó diz a Oséias que ele foi para um canto de noite, no escuro, silêncio, exatamente o ambiente para você falar com Deus. Foi ali, ele já achando que estava sob pena de morte, que o irmão dele vinha com um exército de 400 homens. Disse, estou morto. Jacó era um homem manso, como o apóstolo Paulo.
A história de Jacó é de um homem de mansidão. E aí ele não teve jeito, teve que recorrer à graça. Então ele diz o profeta Osés que ele estava orando ali naquele escuro, e aí, de repente, ele leva um golpe, ele leva um murro na cara, não sei aonde, mas ele levou um golpe. Foi golpeado no escuro. Então ele já achou que era alguém lá de Esaú que veio para matá-lo. E aí ele se agarra com aquele indivíduo que o golpeou, isso no escuro, né? De madrugada, e eles passam a noite, murro vai, murro vem, perna vai, perna vem. Os dois apanharam um do outro a noite inteira, quando não tinham mais condições de nada, arrasados, altamente cansados. Aí o anjo, que ele vai percebendo depois de um certo tempo, o texto diz que o anjo tocou na perna, deslocou o fêmur, né, do quadril. E a única maneira do fêmur se deslocar do quadril é com uma pancada muito violenta. Não sai assim por brincadeira, não. Então, eu fiz uma pesquisa e na pesquisa científica dizia que normalmente isso acontece em acidentes, quando o carro bate, o motorista está ali ou quem está na frente. Então a perna bate, comprime, né? E ela arranca o fêmur, desloca. Aí eu fiquei cismado com isso. Como é que o anjo tocou nisso? Uma curiosidade, né? Como é que o anjo fez isso aí? Aí eu fui olhar no hebraico, lá na língua hebraica, está traduzido na nossa língua, eu não sei se tem alguma versão diferente, mas está traduzido nas nossas Bíblias, e o anjo tocou. Só que o texto lá é golpear. Ele golpeou. Porque, olha, que sentido tem Deus se encarnar para lutar com Jacó e aí ele usar meios, por meio da palavra, desloca a coxa deslocou. Não, Jacó precisava entender de humano para humano. Então, este homem com quem ele estava lutando, ele travou o anjo, né? O anjo fez isso porque ele travou o anjo. Ele, no mínimo, né, segundo o pastor Rogério, Jacó, no mínimo, deu uma gravata aqui no anjo e deu uma tesourada nas pernas do anjo, né? Na cintura do anjo, deu uma tesourada, uma gravatada, uma tesourada. Daqui você não sai, não. Mas, quando ele disse, este homem deu um golpe tão violento na perna dele, que ele disse, não, isso aí não é homem, não. Foi golpeado na perna que estava prendendo o anjo. Pensou? A perna que estava travada lá com o anjo deu-lhe um golpe que a perna saiu, ficou morta. Ficou morta. Mas Jacó queria saber quem era ele. Me diga seu nome, me diga seu nome. Aí o anjo disse, para que você quer saber meu nome? O que interessa é o seu nome agora. Então essa experiência que ele tem é de uma conexão com Deus, de tal maneira que, se ele está conectado com Deus, ele quer saber os mínimos detalhes, como é que Deus lida com ele. É isso também, que é a mesma experiência nossa. Quando você ora, e nós pedimos a Deus, Senhor, cura meu filho, Senhor, cura minha mãe, Senhor, me ajuda, Senhor, estou naufragando, Senhor. Depois que você ora, os seus olhos ficam procurando Deus e onde é que Ele está fazendo isso. A conexão continua com Deus, de tal maneira que você quer saber onde Deus está. Essa é a perspectiva dele. E essa é a perspectiva da leitura da palavra. Quando eu leio a palavra de maneira correta, eu fico me perguntando o tempo todo onde Deus está. Essa é a meditação da lei do Senhor de dia e de noite. Quando se lê a palavra de Deus diariamente, sempre, para todo lugar que você olha, você procura Deus. Para todo lugar onde você olha, você vai encontrar ou juízo
ou a bênção. Aí você olha para a criação, você se deleita na criação. Você olha para o mundo, você vê o juízo de Deus, você vê, sabe como é que Deus lida com a humanidade. E aí, irmãos, é tesouros, e é tesouros, e é tesouros, e é tesouros. Então, isso aí se chama os tesouros do conhecimento que estão em Cristo. Então, quem deseja interpretar corretamente as Escrituras deve ser um homem ou uma mulher de espírito reverente. Qual é a visão que você tem da palavra? É de reverência? A palavra de Deus é assombrosa, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, reverência, espírito reverente, humilde. Nenhum projeto de leitura da palavra vai dar certo se o meu propósito ele é orgulhoso. Eu vou aqui demonstrar o quanto eu sei da Bíblia, da história. Eu comecei a ouvir um sermão de um pregador muito influente na nossa igreja, ele falando sobre a história de Jacó. Eu ouvi tantos sermões sobre Jacó para entender, estudar o texto. E um desses sermões, o pastor deu um show de decorar datas e anos e lugares e geografia, história e coisas daquela época. Quando Jacó tinha tantos anos, quando Jacó foi de Separão, tinha tantos anos, quando ele estava no céu, tinha tantos anos. Pessoal, que coisa! Desviou o foco. Então, esses projetos são projetos, não são projetos de humildade. Você não pode usar a palavra para estar demonstrando aptidões que você tem de decorar, de saber. Irmãos, não serve para nada isso. Aquela mesma coisa o pessoal está citando autores, aqueles sermões, que a gente aprendeu isso no seminário. O professor dava nota melhor a quem citasse o teólogo fulano de tal, porque como diz, como eu fiz ainda agorinha aqui. Só que, às vezes que eu cito para que vocês leiam o trabalho deles. Mas eu não tenho a perspectiva de que o meu sermão seja brilhante porque o grau seja lá em cima porque eu citei Baxter. Não é assim. Sabe qual é a melhor coisa? Não cito ninguém. Posso até citar a frase, mas não digo quem é. Porque isso não convém. O uso da palavra é o uso humilde, a perspectiva é de humildade. Você tem que focar ali em Deus, nada de focar em ninguém. E outra coisa, Baxter jamais iria gostar de saber que estão citando o nome dele em sermões. Mas a gente aprendeu, a gente se forma no seminário, aí citar o teólogo, ele leu muito para fazer esse sermão. A gente foi criado, eu pelo menos no seminário presbiteriano, fui criado numa cultura assim. Embora hoje eu não dou valor a essas coisas. Devoto à oração. Então, o que é que eu quero com a Bíblia? O que é que eu quero com a palavra? Eu pressuponho que tem coisas aqui maravilhosas para mim. Eu pressuponho que a minha vida, a monotonia da vida, ela se desfaz aqui, em conhecer a Deus. E eu preciso conhecê-lo cada vez mais. E é uma coisa que não tem fim. Ensinável, eu preciso ser, se eu sou humilde, eu sou ensinável. Quando alguém vai falar da palavra de Deus para mim, estou ali, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, e obediente, meus irmãos. Caso contrário, por mais que sua mente esteja repleta de ideias, jamais alcançará qualquer compreensão das realidades espirituais. Ora, não vai servir para a minha vida nada aqui, porque a palavra é para quê? Deus só quer duas coisas de nós. Foi o que ele queria do povo de Israel e da sua igreja hoje. Deus só quer duas coisas de nós. Uma, que eu me desvencilhe do mundo. De tudo que vocês veem nesse mundo, até da comida, Lembra do jejum de um pôr do sol ao outro? Ali é uma figura
do céu. No céu, o que nos alimentará vai ser o quê? A dependência de Deus. O pessoal fala muito em jejum. Vou jejuar meio-dia, vou jejuar não sei quantas horas, vou ficar bebendo só água. Vocês não entenderam nada do jejum. O jejum significa a dependência de Deus, sem qualquer interferência do mundo material. Não bebe, não come. O povo quer jejuar e ir para o trabalho, ir conversar, ir assistir um filme. Negativo. O jejum, você tem que fazer como o Jacó. Você tem que ir para um lugar separado, escuro, silencioso, sem alimento, sem água, sem nada. Você agora vai se abandonar à inteira dependência de Deus. E vai agonizar com fome e com sede, mas vai ser sustentado pelo próprio Deus. Essa é a perspectiva do jejum, é a teologia do jejum. Então, não havendo essas condições espirituais, está ruim. Não vamos ter proveito da palavra. Bom, agora nós vamos entrar sobre a função da Bíblia. Qual é a função da Bíblia? Isso é muito interessante. O princípio maior da leitura é a continuação da graça, a graça contínua. A graça contínua, ela é mediada pela palavra. Eu preciso formar a impressão da autoexpressão de Deus. As práticas potenciais são ilimitadas, mas o princípio por trás das práticas é este. O meio fundamental da graça contínua de Deus, por meio do seu Espírito, na visão do cristão e na vida da igreja, é a autoexpressão de Deus em sua palavra. A graça contínua só é possível por meio do Espírito de Deus, através da sua palavra. E aí ela é apresentada em todas as suas texturas, riquezas e matizes, na palavra escrita e externa das Escrituras. Agora veja que coisa interessante. A graça contínua só é possível por meio da palavra. Então, os reformadores, quando eles estudaram sobre os meios de graça, a coisa mais importante dos meios de graça é a palavra. Então, todas as confissões reformadas entendem que os meios de graça são, primeiramente, a palavra. Sem ela não há graça contínua. Agora, engraçado, no início do século XX, os pentecostais separaram o Espírito da palavra. Mas que coisa terrível, né? E o que foi que surgiu com esse movimento? As mesmas matizes de religiões africanas. Por quê? Exatamente. Eles não têm graça contínua. Eles criaram um movimento e disseram, Deus se revelou de novo. E aí, cada um inventou uma coisa. Então, todas essas falsas religiões, o mormonismo, o adventismo, essas religiões que Deus aparece, esses falsos cristos, né? Tantos cristos que aparecem, tudo isso é fruto de uma religião criada pelo homem. Aí eles fabricam seus deuses, seus anjos, seus demônios. Eles fabricam, é tão simples, você pega esse material de Ellen White, você pega o material do mormonismo, você vai ver que é puro humanismo. Você analisa essas religiões pentecostais, é puro humanismo, irmão. Mas você só consegue discernir isso se você tiver a graça contínua da palavra. Agora vamos passar para as implicações da leitura contínua da palavra de Deus. Primeira implicação. Por que eu tenho que ler a Bíblia continuamente? Pedi um diácono que traga um copinho de água de coco aqui. Mas essa água de coco não é uma aguinha para molhar, que já tem uma aranha aqui dentro da minha goela, na garganta, né? Bom, implicações da leitura contínua da palavra de Deus. Quais são as implicações? Primeira delas é venceremos a monotonia. Deixa eu ver se está errado, igual está errado aqui. Exatamente. Não é tudo, é finitude.
finir. Venceremos a monotonia da finitude. O que é isso? O conhecimento de Deus nunca será monótono porque nunca termina. Porque é chato. É chato ler a Bíblia, mas é chato. Aí você vai ver, tem uns livros tão chatos, tem umas coisas tão chatas para ler. Então está faltando alguma peça aí no sistema que você aprendeu para ler a palavra de Deus. A palavra não é chata. A palavra tem tesouros infinitos. Irmãos, eu já envelheci, Edson também, estou de cabelo branco, mas quando nós éramos jovens, eu falo por mim, né? A experiência que eu lia a palavra, a experiência era uma, quando eu era mais jovem. A experiência hoje da leitura da palavra de Deus é outra completamente diferente. Completamente diferente. E eu olho para o texto já suspeitando, quando eu começo a ler, eu já tenho uma suspeita que tem alguma coisa aí que eu não alcancei. Espera aí, mas vamos ver aqui. E aí eu vou, leio em alguns autores, vejo outros, começo a pesquisar, olho aqui na minha Bíblia anotada, e realmente, Deus deu sabedoria a uns, experiência a outros, para conseguir entender o que é que está por trás daquele texto. Agora, essas experiências são interessantes, né? Eu já tive várias dessas experiências. Daquela vida que a gente leva, a experiência que a gente já teve, e ela vai interpretar o texto. Ah, então aconteceu com ele, ó, o mesmo comigo. Ah, é assim que Deus faz, isso aqui aconteceu comigo. Então, essas experiências são as experiências que a palavra de Deus já prevê, né, no nosso coração. A água, corrigido. A versão corrigida aqui é só atualizada. Então, vamos lá. Não há monotonia na leitura da Bíblia, não há. Você quer uma coisa nova todo dia? Leia a palavra de Deus todos os dias, certo? Agora, com as condições que foram faladas aqui. Reverência, quando eu pego a palavra, eu já tenho que entender que Deus vai falar comigo. Com toda a reverência. A humildade, a oração e a obediência. Então, você tem que ter essas qualidades para se submeter à verdade de Deus. Segunda implicação da leitura contínua. Aumentaremos o amor a Deus. Por quê? Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais o amaremos. Tem pessoas que, quanto mais conhece, mais você a odeia. É possível? Claro que é possível. Então, quanto mais conhece, mais odeia, porque as obras são péssimas, são péssimas. A pessoa se torna abominável porque foi conhecida mesmo a fundo. Então, é como aquele indivíduo que foi pego lá em São Paulo, um piloto de avião que era pedófilo, e aí, uma coisa que aparentava uma coisa, aí pegaram também do grupo dele, da quadrilha de pedófilos, né? Pegaram também uma senhora, uma mulher que era mãe de uma criança, de uma jovenzinha, né, uma adolescente, que ela estava vendendo a menina para os adultos. E aí ela dizendo, eu nunca... Olha, pelo choro dela, você até que se enganaria, mas ela dizendo, eu nunca faria isso com a minha filha, eu nunca faria. Quando a polícia pegou o celular dela, eita, aí era que tinha crime mesmo. Então, o que está na superfície, quanto mais se conhece, pior fica. Vai conhecer a fundo, rapaz, isso aí não presta. O que aparenta ser uma coisa boa, tal, vai a fundo, não. Na palavra é diferente. Quanto mais você conhece de Deus, mais você o amará. Por que somos tão frios, né, em relação aos reformadores do passado, aos puritanos? Você lê um sermão deles, é uma coisa... Por que eu não tenho essa visão, essa paixão,
Fui pregar num certo lugar, numa igreja, né? E aí as irmãs davam tanto glória a Deus e aleluia. Qualquer coisa que você falasse lá, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu fui lá para frente, aí eu falei uma coisa, mas foi tão chocante que depois eu fiquei pensando. Eu disse assim, irmãos, o que eu noto é que os irmãos dão tanta glória a Deus e aleluia pelas orações que um está fazendo, uma música que o outro está cantando, mas quando começamos a pregar, ninguém dá glória a Deus de nada. Paixão para com a pregação não é. Estavam dormindo. Quem estava dando glória a Deus, fazendo barulho, agora estava dormindo. Então, não o interesse que se tem, a gente fica pensando, aquele povo do passado que amava, né? Você vê as mensagens, os sermões, havia uma paixão tão grande desses homens, da maneira como eles pregam, como eles expõem o texto. É porque a caminhada deles, irmãos, a gente não caminhou nada em relação ao que eles caminharam. Somado ao sofrimento, olhem, todos os homens do passado que nós procuramos estudar a Bíblia com a ajuda do que eles interpretaram também, esses homens sofreram demais. Era uma fé testada diariamente na vida daqueles homens. Jesus disse, aqueles que não compreenderam o Evangelho, quando veio a angústia, acabou-se. A angústia, a tentação. Mas Calvino, a história que a gente lê de Calvino, uma vez eu li um comentário sobre Calvino, e o comentarista dizia o seguinte, João Calvino foi um reformador tão doente, ele era um homem tão doente, ao fim da Idade Média, né, ele está no fim da Idade Média. Naquela época, a medicina ali não resolvia, eles têm os mesmos problemas que a gente, assim, de osso, de dor. Então, Calvino era muito doente. Ninguém nunca encontrou algum escrito de Calvino ele reclamando de alguma doença. Mas os contemporâneos dele diziam que ele era uma pessoa muito doente. Muito doente. Então, a maneira como esses homens colocam a paixão que eles têm pela palavra de Deus, pelo Evangelho, numa condição completamente diferente da nossa. Meus irmãos, o que o próprio Filho de Deus sofreu, o que aqueles profetas sofreram, os apóstolos, o apóstolo Paulo, quando você estiver lendo as cartas de Paulo, se lembre que Paulo é um homem sofredor. Paulo diz isso. Ele diz isso. Está sofrendo ali com aqueles irmãos. Ele é um homem sofredor, ele é um homem de dores. Numa época que não existe conforto, não existe remédio, não existe analgésico, não existe... É uma época de muito sofrimento. Então, esse povo vai conhecendo a Deus pela sua palavra e eles vão amando a Deus, porque é exatamente assim. Eles compreendem porque que estão doentes. E na doença, na enfermidade, eles entendem que é um propósito naquilo. Eles sabem, eles ficam esperando aquilo, eles vivem aquilo. Então, eles estão plenos de Deus. Eles estão cheios de Deus. Aqui tem até o lugarzinho de tal copo, eu que não sabia, né? Deve ser para isso, né? Bom, então, o próximo, a leitura da palavra diária, é que essa leitura diária, ela é o estímulo para oferecermos a nossa vida totalmente a Deus. Se eu leio a palavra de Deus diariamente, eu sou estimulado a oferecer a minha vida totalmente a Deus. Meus irmãos, para que nós possamos ser consolados, confortados, é necessário que o nosso entendimento sobre Deus não falhe. Porque se falhar, aí vem a ansiedade. A ansiedade, ela destrói exatamente a segunda coisa que Deus quer que eu não disse. A primeira é desvencilhar-se do mundo. O meu foco não é essa vida aqui. Era isso que Deus queria de Israel. Levou Israel para um deserto
A gente sabe que foi por desobediência, mas eu acho, às vezes eu penso isso, né? Porque isso não está na palavra. Mas eu acho que se Israel não fosse pela desobediência para ali, iria para um outro lugar, ou por um outro motivo, mas iria para um deserto. Porque a peregrinação de Israel é a nossa peregrinação. Quando você lê a história de Israel, e o amor de Deus por aquele povo, cometendo todo tipo de pecado, e Deus não desiste daquele povo, então Deus tem um interesse naquele povo. Aí a gente vai descobrir que, porque por ele vem o seu filho, e que por aquele povo vem também o remanescente que vai para o céu. Deus tem os seus naquele, o remanescente, e que é a nossa história. A história de Israel é a nossa história de peregrinação no mundo. O que eles passam lá, nós passamos aqui. Então, a segunda coisa que Deus quer é exatamente isso, que nós nos abandonemos à graça, a Ele em confiança. E é aí que nós descansamos. O sábado, qual é a ideia do sábado? A ideia teológica, o sentido teológico do sábado, é o repouso eterno com Deus, onde nós vamos descansar. E o que é o descanso? Nenhuma preocupação com nada, nenhuma ansiedade, nenhum temor, nenhuma dúvida. Isso é o sábado. Quando a gente vem para cá no domingo, o mundo tem que fechar a porta do mundo. Não temos mais contato com o mundo até que termine o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é o pedacinho do céu lá, como se fosse um símbolo do que é o céu lá. O povo de Deus adorando a Deus e ouvindo a sua voz na pessoa do Filho o tempo todo. E isso não vai ser monótono, né? Não adianta achar que o céu vai ser uma monotonia, porque vai ser uma repetição. Não há. Com a presença de Deus não há monotonia. Nós vamos ser plenamente cheios do próprio Deus. É uma realidade totalmente distinta. Aqui o pecado, vida pecaminosa, é praticamente um exercício, né? E a gente está sempre buscando escapar da monotonia. No céu não tem monotonia. Na palavra de Deus não tem monotonia. Então, esse é o estímulo para nós oferecermos a nossa vida totalmente a Deus. Olha, irmãos, a coisa que Deus mais se agrada de nós é confiança nele. Confiança nele. Você vai ter que fechar os olhos e descansar. Fez a sua prova, fez o que você tinha que fazer, descanse. Isso eu tenho que dizer todo dia para mim mesmo também. E na hora que você desiste, não, aqui não tem jeito não. Pronto, é aí agora onde você vai ter que descansar na sua desistência. Então, quando você desistir, aí Deus faz as coisas. É assim na vida de vocês, na minha. Aí eu estava lá esperando, deu tudo errado a viagem para eu sair do ônibus para Recife, para vir para cá. Mas quando sentei lá no Uber, disse ao motorista, olha, vá pela rua assim, porque essa época de carnaval é muito problemática. Ele disse, não, eu vou pelo trajeto do Uber, porque tal. Aí me desconversou e foi pelo trajeto dele. Aí eu descansei, né? Então pronto, estou descansado aqui. Quando ele entrou na BR, que eu vi que já tinha se passado meia hora e nós não conseguimos sair da BR, toda interditada, aí foi me dando aquele pavor, sabe, de quem vai ficar para trás. Foi me dando aquele pavor, ai meu Deus, e agora? Aí eu dizia, rapaz, passa esse carro aí, rapaz, entra aqui, faça assim. Aí foi me dando aquele calor já dentro do carro, aí ele disse assim, não se preocupe, meu amigo, não vou deixar meu amigo na mão. Aí inventou um caminho, saiu da BR, aí subiu no morro, desceu no morro, e um buraco aqui, foi sair lá. Aí quando eu vi o trajeto dele, disse, rapaz, você está indo por esse caminho, você vai seguir aqui em frente? Ele disse, não, eu sei de um lugar que a gente vai. E era entrar por uma brinha lá, para sair lá na rodoviária.
Mas aí faltava já 9 minutos. Disse, vai chegar não. Se for por esse caminho aí, não vai chegar. Disse, faça o seguinte, me deixe lá no início, lá em tal lugar. Aí ele disse assim, mas o senhor tem certeza? Eu digo, tenho certeza. Pode me deixar lá que o ônibus tem que passar lá, então eu vou parar o ônibus. Resultado, depois de 1 hora que eu lá esperando o ônibus passou, passou direto. Aí eu disse, já sei, vou sair perguntando a um e a outra, pai, você está indo para Recife? Não, mas já está completo. Aí chegava um, para Recife, eu vou, aí pegava a mala, não, mala não vai não. Mala não dá para ir não, eu voltava, porque não tinha vaga para mala, né? Aí lutei, minha esposa, os secretários em casa, tudo no computador, procurando blá, 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 cá, e não sei o quê, aí, pai, mas isso aqui, não sei o quê, aí ligava, aí, não dá, rapaz, não teve jeito não. Aí eu mandei para os dois uma mensagem, disse, rapaz, não dá não. Irmão, não tinha mais o que fazer. Até um rapaz que estava do meu lado disse assim, ele me viu perguntando a um motorista de um carro lá, ele disse, o senhor quer ir para Recife? Disse, tem uma pessoa que vai sair às 19 horas e às 19h30. O senhor quer o número? Eu quero. Aí eu botei lá. Tá. Aí eu falei com ele, aí você vai sair? Vou sim, tal. Aí a primeira pergunta dele, tem mala? Eu disse, tenho. Ele disse, não dá para ir. Pronto. Mandei para o pastor Rogério, aí quando eu estava mandando a mensagem para Edinho, digo, pronto, agora é o seguinte, não adianta. Então, ou eu sou pecador demais e Deus não quer que eu vá, certo? Ou esse ônibus ia bater lá, eu fiquei na minha... Não, eu vou desisti. Então, quando eu desisti, eu já ia pedir um Uber para voltar para casa, aí eu estou falando com o Edinho no telefone, aí passa o ônibus, vem um ônibus de Natal, da Progresso, aí vem um ônibus. Aí não parou na minha frente, parou mais longe. Hã? Não. Aí ele passou mais longe. Eu, falando com o Edinho, telefone, já peguei as bolsas, saí correndo, ele acompanhando, não foi? Edinho acompanhando ao vivo. Eu corri, cheguei lá, consegui. Ele já tinha entrado uma pessoa que não era passageiro comum. Ele parou para um senhor lá, não sei, o senhor não pagou nada. Eu paguei. Mas aí ele fechou o ônibus, ia saindo, aí, rapaz, aí ele abriu, né, para saber do que se tratava, porque eles não pegam mais passageiro fora da rodoviária. Aí, rapaz, tem uma vaguinha aí, eu perdi o de Recife, perdi o de João Pessoa, Recife, o da Progresso. Ele disse, tem, mas a vaguinha era do lado dele, sentado no chão. E eu vim sentado no chão, aí mandei a foto para minha mulher, ela achou graça, aí mandou para o grupo da família, ó. Aí cheguei aqui, mas olha, não é interessante isso, aí vejam bem, eu sei como é que Deus faz as coisas, é assim que Ele faz. Enquanto você estiver ali dizendo, vá por aqui, vá por ali, vá para cá, estiver contornando, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a gente tem que orar, descansar em Deus, dizer, Senhor, me leva, resolve, vai à frente, eu não tenho o que fazer, entendeu? Agora, a ansiedade pode tomar conta do meu coração? Pode, porque a tentação ali, a provação e tentação é a mesma palavra, vocês sabiam disso? A tentação ali é um tipo de provação. Se o velho homem estiver em alta, você sucumbe. Mas se o novo homem estiver bem alimentado, você está firme ali, o seu conhecimento de Deus produz em você a certeza de que o que Deus fizer, foi Ele que fez. Do jeito que será porque é Ele que está fazendo. Então, a mente tem que conduzir essa ideia para o coração, e é nessa ideia que nós temos que descansar. Mas para isso, irmãos, nós temos que estarmos em comunhão com Deus, e a leitura da palavra,
mantém essa conexão da nossa mente o tempo todo. É assim que Deus age, porque eu conheço Deus, eu conheço Ele. Todos os dias eu conheço. Nas parábolas de Jesus eu conheço. Na história do Velho Testamento eu conheço. Nos provérbios, na lei. Então, a coisa que não termina. A leitura da palavra, ela nos leva a tesouros que não terminam nunca. Em quarto, o estímulo para a nossa obediência a Cristo. A palavra alimenta, ilumina e fortalece a consciência até formar a mente de Cristo. Esse é o objetivo da leitura da palavra. Até que formemos em nós a mente de Cristo. Ou seja, você pensa igual a Jesus. Agora, irmãos, já pensaram se para tudo que eu olhar, tudo que eu fizer em casa, na minha vida com meus filhos, nos meus negócios, na minha responsabilidade, no meu trabalho, se eu tiver a mente de Cristo, vai ser um paraíso, não vai? Se eu pensar igual a Jesus. E você dizer assim, como é que Jesus pensaria sobre isso? Como é que o Senhor pensaria dessas coisas? Né? Aí vem a diferença entre a fé verdadeira e o farisaísmo. O farisaísmo usa a lei para se vingar. E o verdadeiro crente usa a lei para ter misericórdia. Foi isso que Deus disse a Israel. O que eu quero de ti é que andes comigo em humildade e pratiques a misericórdia. Olha o efeito da lei. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter o conhecimento de Deus. Então, é o nosso estímulo para a obediência. A palavra de Deus nos conscientiza disso, até que a mente de Cristo seja formada em nós. Outro, é o único meio de desenvolver a nossa salvação. Filipenses capítulo 2. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Muitos intérpretes da palavra, eles entendem que esse aspecto da salvação que Paulo diz que devemos desenvolver é a santidade. É a santidade. Mas isso não está assim específico, você entende pelos princípios do texto, né? Paulo está ali repreendendo o pecado, e principalmente o pecado do orgulho, porque ele diz, tede em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento, a mesma ideia que houve em Cristo Jesus, a humildade de Cristo, o caráter de Cristo em seus filhos. Então, e ele considera que isso é desenvolver a salvação, a humildade. Porque a humildade, ela é algo extremamente difícil de ser praticado. A humildade requer de nós, os humildes de espírito, requer de nós a autonegação. Para você negar o velho homem, é só se você arrancar ele de dentro de você. Mas tem que pedir a Deus, na sua oração, tem que pedir a Deus que faça você lembrar, que nós nos lembremos de que a humildade é a característica, praticamente o lastro, né? Todas as outras qualidades que Deus exige de nós. Humildade. E o princípio qual é? O próprio Deus se humilhou. Ora, como é que eu quero ser diferente de Deus nesse princípio? Se Deus se humilhou, como é que eu não quero ser humilde? Por que eu não quero ser humilde? Falta uma compreensão disso aí. Tem gente que ela tem até a boa vontade, mas ela não compreende. Não compreende. Ela acha que ela tem direitos, né? Vamos falar sobre isso. Bom, e a palavra de Deus é a fonte da comunhão com Deus e do nosso crescimento espiritual. Você ouve Deus falar no silêncio da palavra. Olha que coisa contraditória, não é? Pois é, a graça é cheia de contradição. Deus está onde o povo grita? Não, Deus não está onde o povo grita. Aqueles lugares onde as pessoas, espetáculo, aquela coisa. Vocês já viram no YouTube aquele Kenneth Hagin, um pastor aí pentecostal? Vocês já viram a que nível o diabo levou aquele homem a se tornar? Depois olhem
No YouTube tem os documentários, tem muitos. A loucura que ele terminou louco, terminou doente. Esse povo que vê Deus, fala com Deus, e Deus está aqui, Deus não entenderam nada da palavra. Ao contrário, o que é que eles fizeram? Eles separaram o Espírito da palavra, Deus da palavra. Não, Deus fala comigo. Então inventaram essa loucura, que essa loucura terminou numa loucura coletiva nos Estados Unidos, no Canadá, que você fica pensando assim, meu, isso existe. É que um homem prega, que é dizendo que é o homem da palavra, chegou a fazer isso. Eu não vou nem falar para não perder tempo. Quem quiser que pesquise, mas é aquela loucura que vocês sabem aí, da religião sem a palavra de Deus, que quer imitar. Calvino chamava esse pessoal de os macaquinhos dos apóstolos, os micos dos apóstolos. Eles queriam imitar os apóstolos, dizer que falavam com Deus, que viam Jesus. Então Deus fala no silêncio da palavra. Sem a Bíblia, logo perdemos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus. Então, olha, irmãos, no silêncio da palavra significa o seguinte: eu preciso de um lugarzinho, de um cantinho da minha leitura, da minha comunhão. Eu, uma vez visitando Josafá Vasconcelos, tinha uma coisa ali, naquele lugar que ele morava antigamente, agora não, ele mudou, né? Mas tinha lá na casa de Josafá um quarto de oração. Aí a gente entrava lá, ficava de joelho lá, fechava a porta, ali ninguém ouvia, ali lia-se a palavra, ali se orava, era o quartinho da oração. É exatamente isso. O momento em que a gente mais suplica por Deus é esse momento do silêncio, sabe? A palavra de Deus, quando você está lendo, Deus está falando com você. Aquele silêncio que você precisa para ler a palavra de Deus. Então, concluindo essa parte, sem a Bíblia, logo perdemos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus. Sem a palavra, você vai ter um falso evangelho, tudo mentira, um falso Jesus, que não é aquele, e um falso Deus, que também eles não conhecem. Então, eles inventaram o Deus igual aos gregos, né? Ao Deus desconhecido, que eles não conhecem. Bom, não tem mais tempo, né, pastor? Acabou-se ou fecha em meio-dia? Só uma coisinha. Olha, vamos ver. Já dividiu? Deixa eu ver aqui o que é que nós podemos suprimir. Não, eu vou resumir aqui numa palavra. Tudo isso que eu falei só pode acontecer se você for convertido, se você for regenerado, se você for filho de Deus, trazido das trevas para a luz do Evangelho, e se tiver o coração regenerado para que a luz do Evangelho seja compreendido, como disse Jesus. A boa semente, aquela que caiu no terreno, que nasceu e produziu, são aqueles que ouviram a palavra e compreenderam. Mas isso só é possível pela conversão. Então, a autossatisfação da palavra, o sentimento de que eu preciso ler a palavra, eu sinto necessidade da palavra, isso só pode acontecer com os crentes. Aí isso requer de nós o seguinte: se eu não tenho vontade de ler a Bíblia, se eu não tenho satisfação na palavra, não gosto de ler a Bíblia, é preciso se examinar se realmente nós estamos na fé. Se eu não entendo nada da palavra, se eu não gosto da palavra, se meditar na lei de dia e de noite é uma coisa cansativa, chata, é necessário nos examinarmos se estamos na fé. Porque essa vontade de ler, essa satisfação de ler, essa necessidade vital de conhecer a Deus, esse desejo por conhecer a Deus, ele é de um coração regenerado. Então, se eu não tenho isso, é a primeira evidência de que alguma coisa está errada na minha vida. E pode ser que Deus
também lhe chame e converta e regenere o seu coração pela leitura que você vai fazer forçada da palavra. Estou pensando aqui, será que eu sou crente? Eu vou ler a Bíblia. Vou começar a ler a Bíblia. É bom. E milagres de salvação aconteceram assim. Pessoas que relataram, dizendo, olha, eu tenho um período da minha vida que eu não queria nem saber de Bíblia. Aí um pastor passou e falou essas coisas. Vou começar a ler a Bíblia para ver. Aí conta a história dele, que a partir daquele dia, realmente, Deus começou a trabalhar na vida dele e levou ao conhecimento eficaz do Evangelho, porque ele se deteve na palavra, mesmo quando não gostava. Então, meus irmãos, essa é a minha palavra nesta manhã. Amanhã nós vamos falar sobre a arte e o método de ler a palavra. Então, amanhã nós precisamos aprender a ler a palavra. Como não ler, a leitura que não adianta fazer aquela leitura, e como ler, a leitura eficaz, como tem que ser feita essa leitura, tá certo? Então, agradeço ao esforço dos irmãos, né? A paciência de vocês, e que Deus nos ajude e consolide o nosso objetivo neste retiro. Amém, irmãos.